Pagu tem os olhos moles, uns olhos de fazer doer. Bate coco quando passa, coração pega a bater. E Pagu, dói porque é bom de fazer doer. O Raul Bop, um poeta modernista, escreveu esse poema sobre a Pagu em 1928. A Patrícia Galvão, que ficou conhecida como Pagu depois desse poema, é uma figura muito grande, muito importante, muito polêmica da nossa história, mas que pouca gente conhece. Ela nasceu em 1910 no interior de São Paulo, em uma família de classe média alta, e se mudou para a capital quando tinha 15 anos, onde ela passou a escrever para o Brás Jornal, ainda com 15 anos de idade. Aqui, e eu falo aqui porque eu sou e estou em São Paulo, né? Ela conheceu grandes figuras, grandes nomes dos cenários artístico, cultural e político da cidade, como o Mário de Andrade, como Oswald de Andrade, como a Tarsila de Amaral e o próprio Raul Bop. E aos 18 anos ela se formou como professora. Depois de formada, ela não deixou de escrever seus artigos nos jornais e começou a se engajar politicamente cada vez mais, até que aos 21 anos ela se filiou ao Partido Comunista Brasileiro. Ao participar de um comício em Santos, a Pagu foi presa pela primeira vez de muitas. Ao todo, foram 23 prisões durante seus 52 anos de vida, por participações em comícios, em greves, por criticar o governo e pelo grande crime de ser comunista. Ela era acusada de perturbar a ordem e de ferir a moral e os bons costumes. E foi a primeira mulher brasileira a se tornar presa política. A Pagu era uma mulher muito moderna, muito livre, muito questionadora, muito diferente do que se esperava de uma mulher da sua classe social para os padrões da época. Ela bebia, fumava, falava palavrão, teve diversos amantes, era uma mulher desquitada. Ela decidiu viajar pelo mundo, deixando o filho com o pai para criar. Era comunista, afiliada ao partido, crítica do governo, enfim. Como ela mesma falou, o crime sagrado de ser divergente, esse ela cometeu. Em 1932, ela foi morar em uma vila operária no Rio de Janeiro, a pedido do partido, que queria que ela se aproximasse mais da vivência dos trabalhadores. Lá ela trabalha como tecelã e como lanterninha de cinema, e é a partir dessa vivência que ela escreve o livro Parque Industrial aos 22 anos de idade. A Pagu foi a homenageada da Flip do ano passado. Flip é a Festa Literária Internacional de Paraty, e foi por isso que eu decidi ler esse livro. É um romance bem curto, ele tem 112 páginas, eu li em uma noite e eu lembro de fechar o Kindle e pensar: que livro impressionante! Ao mesmo tempo em que a história é confusa, é corrida, a escrita é um pouco estranha e os personagens não são tão bem desenvolvidos, ela apresenta a realidade da classe operária do Brasil dos anos 30 de um jeito que eu nunca tinha visto. E esse foi o primeiro livro sobre o tema, foi o primeiro romance proletário do Brasil. É interessante demais ver como se dão as relações entre a burguesia e a classe trabalhadora, as opressões que a classe operária sofre. Elas são retratadas aqui de uma maneira muito crua, muito difícil de ler em alguns momentos. E eu senti que mesmo com essa narrativa corrida e não tão aprofundada em alguns personagens, mesmo assim a gente consegue se envolver, sentir, se indignar com cada uma das histórias. E ela retrata as contradições também, como por exemplo quando as mulheres estão reunidas celebrando a conquista do direito ao voto e uma delas comenta que demitiu a criada dela porque ela estava grávida e muito distraída. E nessa mesma conversa elas falam sobre as mulheres operárias como analfabetas, como excluídas por natureza. É o retrato perfeito desse feminismo branco que é tão criticado justamente, de mulheres que se engajam em lutas por direitos, mas não são capazes de olhar para outros tipos de opressões que outras mulheres podem estar sofrendo, sejam elas de raça, de classe, enfim. Outra personagem que retrata muito bem essas contradições é o Alfredo, um homem de classe média alta, que se sente muito mal pelos seus privilégios e que inclusive decide abrir mão do seu casamento e dos seus bens materiais para se engajar na luta. Mas ele acaba com a vida de uma mulher preta e pobre com quem ele se envolve, e mesmo depois de engajado na luta, ele não parece sentir o mínimo remorso, nem tentar reparar de alguma maneira essa situação. E isso é curioso, porque esse livro foi escrito em 1930 e a Pagu já era capaz de identificar muito bem essas nuances e essas contradições e retratá-las aqui. Uma outra coisa muito legal aqui é como as personagens femininas são fortes, são independentes, são determinadas. E é um retrato dessas mulheres que a Pagu observava também nos anos 30. Normalmente, quando a gente vê essas representações antigas, as mulheres são mostradas de uma outra maneira, né? Estão em uma outra posição. Talvez a gente que não esteja recebendo as informações corretas, ou completas pelo menos,
do que era ser mulher nos anos 30, de como as mulheres se comportavam nesse período. Até porque, lembrando, esse foi o primeiro registro que houve da classe trabalhadora, né? Então, talvez a gente só estivesse vendo representações de uma determinada classe, né? E essa ideia é a que se perpetua na maior parte das vezes até hoje. Então, o livro traz essa ambiguidade, assim, ele é corrido e confuso, principalmente no início, mas ao mesmo tempo, eu fiquei impressionada com a capacidade da Pagou de observar, de assimilar e de retratar uma realidade que não era a dela originalmente. Exige muita sensibilidade, muita empatia para sentir a dor do outro e para passar isso de um jeito que chegue, de fato, com todo esse sentimento em quem tá lendo. E lembrando que a Pagou tinha só 22 anos quando escreveu esse livro, né? E é um livro panfletário, sim. Ela vai falar sobre o que é comunismo, sobre a luta, sobre alguns nomes importantes, sobre os objetivos dos trabalhadores organizados, enfim. Eu vi críticas em relação a isso, mas sinceramente, eu não vejo problema nenhum nisso. Afinal, propaganda de capitalismo a gente também recebe o tempo todo, né? Nos filmes, nos livros, nos jornais, nas novelas, na publicidade. Faz parte, são ideologias que estão o tempo todo sendo representadas até nos produtos culturais que a gente consome. Eu acho que o que pode causar estranhamento é justamente que é muito mais comum a gente ver uma propaganda do estilo de vida capitalista, do que defende o capitalismo, e causa esse estranhamento quando a gente vê um livro que fala tão abertamente da luta comunista. Então é um livro bem interessante, gente, eu acho que vale a pena ler e conhecer. Até a Rita Lee fez uma música chamada Pagou, que ela fala: eu sou Pagou indignada no palanque. Porque é isso, Pagou era uma mulher vivaz, era uma mulher de luta, uma mulher importante, uma mulher que viveu pelos seus ideais e que inspirou muitas pessoas, inclusive pessoas como a Rita Lee. Merece ser conhecida e reconhecida no Brasil. Se você já leu O Parque Industrial, me conta aqui nos comentários o que você achou desse livro. Se você não leu, tá aí a minha dica. E não se esquece de curtir aqui, de comentar, de compartilhar com os amigos e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Tchau, tchau!